Você já deve ter se perguntado se o novo iPhone pode substituir sua câmera. Agora grava até em ProRes RAW. Mas será que isso muda alguma coisa para quem é videomaker ou filmmaker? Hoje eu vou te mostrar testes práticos, a diferença real entre o ProRes normal, o H265 e o ProRes RAW. E no final eu vou te dizer se eu acho que realmente vale a pena ou não. Antes de mergulhar nos testes, o que é o ProRes RAW? Basicamente, é um formato que grava muito mais dados dos sensores. Isso significa que você consegue ajustar exposição, balanço de branco e cores com muito mais flexibilidade na pós-produção. É literalmente, em vez de usar o JPEG no Lightroom, você está usando o RAW. E quem é fotógrafo sabe a diferença imensa de um para outro. Mas vamos lá, né? Nem tudo são prós. Já começa pela gravação, né? Como é um formato muito grande, a Apple não deixa você gravar ele internamente. Você tem que gravar ele externamente em um SSD, o que já dificulta um pouco as coisas, deixa os rigs um pouco maiores e com certeza o uso de acessórios. E não é qualquer SSD, hein? Precisa ser rápido bastante para segurar uma taxa de dados bem alta. Então sim, a qualidade melhora, mas o fluxo de trabalho já começa a ficar um pouco mais complicado. Então, vou mostrar para vocês mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu tentei não fazer testes tão científicos assim, tipo com tabelas e coisas assim, mas eu queria testar mais a latitude, o que muda na diferença entre os arquivos, Dynamic Range e o look deles. Então eu gravei em H265, que é o formato mais comprimido, mas é 10 bits. Eu gravei em ProRes e eu gravei em ProRes RAW. No arquivo normal, quando eu tento recuperar as altas luzes, principalmente no céu, eu perco os detalhes. No RAW, eu consigo puxar muito mais informação. O céu volta, as nuvens aparecem, até os reflexos nas sombras ficam mais naturais. Na hora do grading, o RAW se comporta como um arquivo muito mais maleável. Eu consigo jogar LUT cinema, trabalhar contraste, trocar o espaço de log também, né? O ProRes normal, ele parece ser menos comprimido, né? Obviamente ele é, mas ele parece não ter aquela oversharpening, aquela saturação extra, aquela coisa mais digital que o H265 tem. Ele dá um look bem melhor, assim, pessoalmente quando eu vou gravar e eu tô num shooting às vezes e, por exemplo, às vezes o macro do iPhone vem a calhar em takes rápidos, assim, eu uso o ProRes em Apple Log e eu acho que se for usado da maneira certa, você até consegue quebrar um galho e usar e jogar no meio de um filme com outras câmeras maiores e mais caras, o que é ótimo, né? Porque daí a gente já tá num território aí que a gente consegue fazer ele encaixar no filme sem muita dificuldade. E claro, também pelo Apple Log, pelo ProRes, é muito fácil para um editor, para um colorista poder alterar e editar isso, né? Uma melhor qualidade, né? Como é prometido pela propaganda da Apple, e os pormenores. Além do SSD, a estabilização é desligada no modo ProRes RAW. Como ela cropa no sensor um pouco, essa estabilização digital da Apple, ela não consegue fazer isso, porque isso faz parte do processamento. Então o que ela faz? Você consegue gravar em até OpenGate, o que os outros iPhones não conseguiam, que é ótimo, né? Consegue gravar o sensor todo, assim como uma câmera profissional, mas sem estabilização. E isso acaba sendo ruim, porque o iPhone, querendo ou não, ele é pequeno e leve, né? Comparado com uma câmera. Então, uma câmera grande de cinema sem estabilização no corpo, o próprio peso dela ajuda a estabilizar ela, né? Enquanto o iPhone não, né? Vai dar pra ver bastante os tremidos. Um lado bom é que você consegue gravar em 4K 60 para desacelerar depois, então pelo menos isso você tem de recurso. Eu usaria um gimbal ou um suporte extra. Claro, você já vai estar usando um SSD, por mais que você tenha outros SSDs novos, menores, que vão atrás do iPhone e grudam, que já é algo a mais ainda no seu workflow. Se você vai gravar algo assim, que não sejam takes rápidos, eu sugiro que um gimbal é a melhor coisa que você pode estabilizar. E foi isso que eu fiz nos meus testes, né? Então, já que a gente já tá aqui, né, vamos deixar o mais profissional possível. Então eu resolvi testar, colocar num gimbal no meu Ronin e fiz um rig meio gambiarra só para fazer os testes, né? Eu não usaria isso num trabalho, eu só queria ver como é que ficaria. E aproveitei já que já suporta OpenGate, né? Vamos gravar em anamórfico também, né? Por que não? Usar uma lente anamórfica 1.5 vezes, que geralmente num sensor 16:9 ela fica esticada demais, mas no OpenGate ela fica perfeita. O atrativo do iPhone sempre foi facilidade e portabilidade, mas pelo jeito, se você quer gravar a melhor qualidade possível, no formato mais profissional possível, você vai ter que rigar, usar gimbal, SSD, e talvez perca um pouco dessa prática, mas talvez também te abra novos caminhos. O ProRes RAW realmente abre espaço para trabalhos mais sérios, até em condições desafiadoras, de luz de diferentes temperaturas, mas isso tem um preço. O peso dos arquivos é absurdo. A gente tá falando aí de qualquer arquivo em 4K, dá 5, 10 GB.
assim, arquivos de segundos, de 10 segundos. Então, se você vai fazer uma diária, algum trabalho maior, um evento, uma coisa assim, né, talvez não fique muito prático, porque você vai precisar de bastante espaço também. Comparado com outros formatos de RAW que eu trabalhei, como o da Red, o da Blackmagic, o ProRes RAW ele é bem mais limitado. Claro, você tem as funções básicas de RAW, assim como outros RAW, mas é bem limitado a ISO, balanço de branco e algumas outras configurações, enquanto os outros RAWs você tem muito mais flexibilidade em ajustes menores. Poderia vir futuramente alguma atualização que desbloqueie mais configurações que você pode ter controle ali, mas no momento eu acho que talvez não seja o melhor aproveitamento de um arquivo tão grande com tanta qualidade assim. Outra coisa, o Apple Log 2, em tese, ele é um formato com uma gama maior ainda que o Apple Log 1. Então, eu gostei bastante dele. Eu acho que tem bastante Dynamic Range nesse arquivo, ainda mais o jeito que a Apple consegue fazer esse processamento da câmera. Gostei bastante do formato, gostei bastante das cores. Ele agora suporta HDR também nativo, então você tem muita flexibilidade nesse sentido. E agora o DaVinci Resolve suporta nativamente o ProRes RAW, o que é ótimo. Então, mais gente vai poder usar e testar, né? Eu edito com os 3 programas mais populares, que é o Premiere, o DaVinci e o Final Cut. Cada um serve para uma ferramenta, mas os meus vídeos eu tenho feito no Final Cut, porque eu gosto da agilidade dele, pessoalmente, de fazer as coisas com menos botões. E a performance do ProRes RAW é ótima no Final Cut. Ele é nativo, ele roda como se fosse um ProRes normal e eu não tenho nenhum problema em editar ele. Isso a Apple tá de parabéns, porque a performance dele é ótima. Eu tô fazendo uma review mais focada no ponto de vista filmmaker, videomaker das coisas, mas uma nota no geral, eu achei que as câmeras melhoraram bastante. Faz tempo que eu não vejo uma melhora, eu troco todo ano porque enfim, faz parte do meu trabalho, eu uso essa ferramenta no meu trabalho para fazer making off, para muitas vezes tirar fotos de backstage, coisa assim. Então é bom ter uma câmera boa sempre na sua mão, que você pode às vezes, quando você menos espera, usar a foto para algo grande. Então eu troco desde o 13, 14, 15, enfim, e eu admito que o primeiro choque que eu tive foi quando eu troquei do iPhone, sei lá, X pro 13 Pro, que eu fiquei, uau, a câmera tá muito boa. Do 14 em diante, foi melhorando um pouco e eu achei que as fotos foram ficando cada vez mais artificiais. Mas agora, eu acho que a Apple ouviu os usuários e foi o iPhone que, de todos esses, desde o 13, que eu mais senti diferença. A câmera parece nitidamente melhor. E não só isso, as texturas e também as sombras. A Apple não tem mais medo das sombras, principalmente nas fotos. Elas estão bem mais densas e ricas. E eu tenho achado muito melhor nesse sentido. As cores e as sombras comparadas com os outros iPhones melhoraram bastante. Então é muito bom ver a Apple ouvindo feedbacks. E vem aquela questão, né? O iPhone vai substituir a nossa câmera? E a resposta, na minha opinião, vai ser mais ou menos sempre a mesma, que é: pro criador de conteúdo, ele vai aproveitar que a câmera tá melhorando, coisas assim, mas provavelmente ele não vai usar todos os recursos. Então, pra ele, não faz tanta diferença. Se você é um filmmaker, talvez você use. Você pode até ter uma proposta de fazer um short film, algo assim, uma publicidade, algum cliente, algo com o iPhone, e pode fazer parte da proposta, como várias pessoas já fizeram várias vezes com outros iPhones. Então, a gente já chegou no nível que iPhones são usados constantemente para outras coisas, outras produções faz tempo, mas obviamente ele não vai substituir a câmera de todo mundo e ele nem quer, né? Ele vem mais para ser uma ferramenta, ficar cada vez mais capaz para poder acompanhar a sua câmera. Porque, querendo ou não, um site grande, não importa muito a qualidade que o iPhone gravar, se for ótimo, se tiver um sensor, isso, aquilo, porque trabalhar com o iPhone em um ambiente profissional não é a melhor das experiências, porque o iPhone, as pessoas já reclamam de várias câmeras de cinema que não tem ND interno, então no iPhone não tem nem botão. Você tem que usar uma porta USB-C para tudo, com um rig, um dongle, uma coisa cheia de acessórios, fazer tudo na tela, às vezes. Eu não sei, essa geração, ele não superaqueceu ainda, mas as gerações passadas superaqueciam com bastante facilidade. Eu já tive várias vezes esperar meu iPhone esfriar para poder continuar usando ele. Bugs do iOS, o iOS 26 agora eu atualizei para testar e eu não gostei muito do look, primeiro, e segundo, tem vários bugs. Ele pode ser a ferramenta mais prática para criar conteúdo e, se você quiser, você pode usar ele num short film, você pode usar ele em outra coisa, mas em termos de uma grande produção, por que você acha que as pessoas usam a Alexa? Claro, a imagem da Alexa é ótima e tal, mas porque é uma câmera que é feita para trabalhar. Ela tem botões, inúmeros botões que são feitos para só chegar no set e funcionar.
E o iPhone ele não é adaptado a isso porque ele nitidamente não é uma câmera de cinema, apesar de ter uma ótima filmagem. Sinceramente, para os meus usos, tirando para coisas específicas, eu tava super empolgado em poder usar o ProRes RAW por aí. Eu ainda quero ver algum acessório, um SSD que seja mais prático de usar no iPhone. Eu quero gravar mais vezes com o anamórfico e o ProRes RAW em OpenGate, porque eu gostei bastante do resultado, mas tem que usar com parcimônia. Tipo, no meu fluxo, o jeito que eu uso, eu não vou estar por aí o tempo todo com esses acessórios. E se não for para takes pequenos, assim, ele acaba sendo ocupando muito espaço. 2, ficando tremido, né, se você não tem um gimbal ou não. Às vezes eu já acho um saco ter que usar gimbal em certos momentos, então, putz, ainda trazer um gimbal, a menos que eu vá fazer um evento ou algo assim, algo que especificamente exige que eu use um iPhone e querem uma ótima qualidade, algo assim. No final das contas, o ProRes RAW é ótimo se você quer extrair o máximo de qualidade, mas o iPhone já tem esse processamento que ele pega o máximo de Dynamic Range e tenta capturar o máximo de detalhe possível. Então, assim, se você vai usar em coisas mais rápidas que você não vai realmente trabalhar na filmagem, eu acho que é um desperdício de espaço, né, nesse sentido. Eu acho melhor você gravar em H265, que é um formato bem mais manejável, e você poder usar esse Apple Log 2, você grava internamente, depois você passa os clips, e você pode gravar em 4K 120, que às vezes é bem melhor, você pode gravar com estabilização, então eu acho que é bem mais útil nesses casos, do que de fato você ter que lidar com o ProRes RAW, esse tamanho gigante. Acho que a maioria das pessoas nem vai utilizar as configurações do RAW, elas já são poucas e a maioria das pessoas nem vai utilizar, então é muito bom ter esse recurso, é sempre melhor ter do que não ter, na minha opinião. Para quando precisar, ele vai estar aí, mas eu acho que não é muito prático. Eu preferiria gravar, na maioria dos casos, ou em ProRes, caso eu queira ter uma qualidade melhor, queira jogar no meio de usar a câmera macro para gravar um take específico, uma coisa assim, ou ligar o iPhone em algum lugar, ou usaria o H265, que é bem mais prático, convenhamos. E eu quero também saber a sua opinião. O que você acha do ProRes RAW? Você acha que você vai usar? Você acha que te ajudaria? Você acha necessário no seu workflow? Ou o H265 normal já é mais que suficiente? Comenta aqui embaixo também, porque eu quero saber como vocês usariam. Você já sabe, né? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para saber quando saírem os próximos testes. Esse foi o vídeo de hoje, valeu!